Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, estamos aqui para mais uma palestra pública virtual, atividade online da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuerê. E hoje temos um convidado muito especial também, Marcelo Pinesi Pereira. Marcelo. Boa noite a todos. É uma honra podermos estar aqui hoje para refletirmos a mensagem espírita. Obrigada. E para darmos início, faremos uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. E logo após faremos a prece inicial para passarmos a palavra, a apresentação do nosso palestrante e a palavra a ele. Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 107, Vinda do Reino. O reino de Deus não vem com a aparência exterior. Jesus, Lucas 17, 20. Comenta o benfeitor Emmanuel. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa. A preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente. Nos grupos da fé, expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semi-cegos, através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Vamos fazer a prece inicial. Querido e amado Jesus, nosso divino amigo, nós rogamos a vossa presença e dos benfeitores amados que estejam conosco em nossos lares, junto a nossas famílias, que possamos nesta noite aprender mais para a nossa caminhada evolutiva e individual, pois estamos aqui na carne e necessitamos do nosso progresso moral e intelectual. Seja conosco, agora e sempre, assim seja. E na noite de hoje, nós temos o convidado Marcelo Pinesi Pereira,
que é conselheiro e faz parte do setor da mediunidade e setor de unificação da Sociedade Espírita Meimei de Campo Mourão, Paraná, como também faz parte do setor da mediunidade da 11ª URI e é secretário da Interregional Noroeste. E hoje nos falará sobre o tema Buscando o Reino dos Céus. Marcelo, é com você. Obrigado, Kátia. Caros amigos, internautas, nesses dias de pandemia, em que precisamos tomar os cuidados e ante a impossibilidade de podermos nos reunir presencialmente para as devidas reflexões que a Casa Espírita nos proporciona, nós temos a gratidão de podermos contar com a tecnologia nesses dias que nos permite nos reunir, cada um na sua casa, mas para podermos nos vincular em pensamento, em sentimentos, em ideais. E nesta noite, nós pedimos licença, então, para entrar na casa de cada um que está sintonizado conosco, para que possamos refletir a mensagem espírita, mensagem sempre libertadora, que nos traz a cada um de nós as possibilidades de entender o mundo e de entendermos no mundo o nosso papel, porque estamos nesses dias onde o planeta passa por tantas dificuldades e estamos aqui, nesse momento do mundo que exige de nós posturas, que exige de nós a paciência, que exige de nós o equilíbrio, a confiança em Deus, para que possamos assim termos a serenidade de passarmos pelos percalços dos dias atuais, confiantes que esses dias, como todos os dias desse planeta e do universo, temos sempre o amparo divino a todos nós. Jesus, o nosso governador planetário, sempre atendendo a todos nós em nossas necessidades. Então, nós podemos contar, sim, contar com esses amigos do bem, que nos orientam, que nos amparam, que nos protegem, que nos inspiram, para podermos levar a nossa vida confiantes nesse auxílio, confiantes que nada acontece por acaso, que nada acontece sem a permissão de Deus. E então, podemos estar nesse momento difícil e exigente, mas com a tranquilidade de quem passa por dias de mares bravios, mas que podemos contar que isso vai passar. Toda tempestade vem e traz consigo as nuvens pesadas, que vêm trazer-nos o vendaval, os raios, e são assustadores, mas logo mais tudo se tranquiliza, tudo fica calmo, e vemos que o ambiente está mais limpo, mais sereno. E lembramos aí de Jesus, quando conosco esteve e estava descansando em meio à tempestade, e todos aflitos, atônitos, com medo, e ele aplacou a tempestade para que pudesse, então, levar o aconchego a cada um de nós. Que ele possa, nesta noite, trazer-nos esse aconchego, trazer-nos essa força, nos ajudarmos a confiar em Deus, fazendo, obviamente, a nossa parte. A ciência está aí posta para que nós possamos, sem nenhum medo, mas também sem envolvermos outros fatores que não são da ciência, para confiar e para agir de conformidade com a orientação dos nossos cientistas. E hoje nós vamos falar, então, trazer a reflexão sobre esse tema importante, porque reinos existem. Na Terra, nós vemos reinos de todos os tipos. Vemos reinos de harmonia, de tranquilidade, de serenidade. Vemos reinos de legislação que protege, que ampara, que auxilia, trazendo
um maior nível de vida social, trazendo mais facilidades em alguns aspectos. Mas vemos também reinos de dificuldades, onde não há fartura, onde não há facilidades. Então, desde sempre, o homem percebia que existia uma diversidade de reinos. E aí, obviamente, porque nós trazemos em nós, na nossa intimidade, esse sentimento nato de vida futura, de que não faz sentido estarmos nesse mundo e vivermos tão pouco tempo para que nada sobreviva à certeza da morte. Então, nós desde sempre pensamos que haveria, assim como na Terra, vasta diversidade de reinos, deveria haver também reinos que nós pudéssemos continuarmos a nosso périplo, a nossa jornada, fora desse campo material. Então, o homem sempre pensou que deveria existir lugares que pudessem abrigar a nós, que vamos deixar em algum momento a vida física. E o Espiritismo nos traz essa tranquilidade de nos ensinar que esse corpo é apenas uma parte mais densa do que somos. Nós somos espíritos imortais. Temos um corpo espiritual, mas temos também esse corpo material que nós vestimos a cada vinda ao mundo material pelo processo reencarnatório. Então, o homem sempre percebeu e pensou então, ora, há de haver reinos difíceis, reinos perturbadores, reinos inóspitos, reinos onde não há tranquilidade, serenidade e nada de bom. E deverá haver reinos também de bênçãos, reinos de tranquilidade, de serenidade, para que nós possamos continuar a nossa jornada. Então, nós vamos encontrar essa crença na imortalidade e vamos encontrar essa crença também da vida futura em muitas filosofias e muitas religiões. Mas é interessante dizer que quando a gente fala do reino dos céus ou do reino de Deus, haviam várias concepções. E nós queremos lembrar uma que é a cultura judaica. Ela estabeleceu no passado, com base nas escrituras antigas, que o reino de Deus era reservado unicamente a Israel. E desde que seus filhos pautassem a sua conduta de vida pela irrestrita observância dessas leis. Se esses filhos de Israel, além de cumprir esse quesito da observância das leis, repudiassem todos aqueles que não respeitassem e condenassem, mesmo que mediante ao ódio, a segregação e o desprezo total, esses que não partilhassem da ideia desse reino e da observância dessas leis, agiriam corretamente, pois agir assim seria um expurgo. Então, esses que não aceitassem as leis desse Velho Testamento, se não a observassem, deveriam ser realmente expurgados e mereceriam até o apedrejamento e a morte. Era uma ideia, então, de que havia apenas uma salvação e que essa salvação estaria vinculada a Israel, àqueles que estavam nessa terra prometida e ali encontrariam, então, esse suposto reino de Deus, esse reino dos céus. Interessante que isso aconteceu e nós vamos encontrar nessas obras mediúnicas de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, tanto no livro Há 2000 anos, Paulo Estevão, Ave Cristo, ou 50 anos, 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, ou Paulo Estevão, nós vamos encontrar um pouco dessa cultura da época e vamos encontrar, então, esses fatos acontecendo. O próprio Saulo perseguia esses ditos impuros
esses que não aceitavam a lei mosaica, que não adotavam para si essa postura. E vamos ver que isso continuou por um tempo, até que ele fosse na estrada de Damasco, convidado por Jesus a agora mudar a rota da sua vida, mudar a jornada até então implementada para uma nova vida. Então, é por isso que nós vamos encontrar o próprio Saulo agindo com uma espécie de crueldade, sem esse sentimento de humanidade, de compaixão, de perdão, mas não cumprindo, não mudando a convicção, eram então impostas suas penalidades. Então, desse modo, nós vemos que a época estava dividida entre nós e os outros. Então, os herdeiros de Deus, que mereceriam um lugar abençoado, com todas as mordomias possíveis. Ou então, a dureza, a crueldade de verdadeiras prisões, de sofrimentos, de dores, de angústias. Em meio a esses ensinamentos culturais que vinham de muito tempo, nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 17 a 20, uma nota muito interessante, né? Quando os fariseus perguntam a Jesus sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus então responde a essa pergunta feita pelos fariseus da seguinte forma: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de nós. Ora, esse ensinamento é muito profundo e vem desse modelo e guia da humanidade, do ser mais perfeito que passou pela terra, desse homem amor, desse Deus com D minúsculo, pelas perfeições intelecto-morais a que já havia conquistado, pela sua condição espiritual de espírito puro, e que nós vemos tão bem descrita no Livro dos Espíritos, nas questões 100 seguintes, quando vem trazer a terceira ordem, a segunda ordem, a primeira ordem, e vem nos dizer que essa primeira ordem dos espíritos puros é uma classe única, desses espíritos que não sofrem nenhuma influência da matéria, desses espíritos que amam incondicionalmente e estão sintonizados com o Pai de tal forma que a todo momento cumprem a sua vontade. Então, nós vamos ver que essa frase altera toda essa proposta até então vivida de divisão, né? De segregação, como se nós tivéssemos que ter condições culturais, locais, regionais, ou o que for, para merecer a justiça divina. E aí nós lembramos Jesus nos afirmando que nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá. Não existe, então, para Deus, nosso Pai justo e bom, nem na terra, nem no universo, qualquer tipo de segregação, de divisão. Não haverão espíritos impedidos de alcançar a perfeição. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, e vamos chegar a essa perfeição relativa. Vamos nos despir das paixões negativas. Vamos aprender a amar. Vamos adquirir a inteligência elevada. E vamos então conquistar essa plenitude espiritual que tranquiliza, que acerena os nossos sentimentos e que nos guia por novas paragens no campo do Senhor. Então, quando nós pensamos em Jesus nos dizendo que o reino de Deus não tem aparências exteriores, que o reino de Deus não virá dali nem de lá. E daí nós lembramos uma pergunta que fizeram a ele, né? Que está também no Evangelho: Senhor, onde devemos adorar a Deus? No Monte Garizim, ou Monte dos Gafanhotos,
ou no Templo de Salomão? E Jesus novamente ratifica essa frase, esse ensinamento: dia chegará que vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Olha que beleza! Isso nos traz, então, essa afirmativa que não vamos encontrar nessas promessas vãs de que o reino tem aparências exteriores. Que para alcançar o reino de Deus eu tenho que ter tal ou qual denominação religiosa. Que para cercar-se desse campo de felicidades, eu tenho que me vincular a tal ou qual pensamento filosófico. E Jesus vem dizer que não está fora. Nenhum país o abriga, nenhum estado o detém. Não. O reino de Deus está, então, dentro de nós. Ora, como então nós podemos adentrar nesse reino? Se o reino de Deus não está fora, como que nós podemos encontrar esse reino e fazer, então, que nós possamos ter as condições de viver nesse reino? Se no mundo nós encontramos tantas aflições, se no mundo nós estamos passando por tantas dificuldades étnicas, sociais, culturais, religiosas, nesse mundo que vemos a riqueza viver ao lado da miséria e vemos a indiferença ainda ter tanto espaço em nossos corações. Nesse mundo, nesses dias em que nós podemos afirmar que a qualidade da humanidade é a sua capacidade intelectual, mas que o seu maior vício é a indiferença moral. Jesus, então, nos propõe algo que rompe com tudo até então pensado. Nós vamos construir esse reino em nossa intimidade. Tijolo a tijolo, pedra a pedra. Precisamos construir em nossa intimidade e tomar posse desse novo reino para que então, onde for que nós desejamos ir, nós estaremos levando conosco esse reino. Ora, Jesus, o nosso mestre, mesmo deixando as esferas sublimes para encarnar num corpo de carne e para estar conosco entre nós, não perdeu a sua realeza. Não deixou seu reino que ele havia conquistado há tanto tempo. Não. Ele continuou o Senhor de si mesmo. Ele continuou amando incondicionalmente. Ele continuou servindo a Deus a todo instante e amando os mais necessitados. Ele ia ao encontro daqueles enfermos, paralíticos do mundo, leprosos, aleijados, cegos, mudos, aqueles que portavam a doença grave à época, de não terem consideração, de serem colocados à margem do mundo, invisíveis, sem qualquer piedade, sem qualquer compaixão. E ele ia ao encontro de cada irmão, de cada ovelha do Pai, para encontrá-lo e enlaçá-los em seu amor. Na sua jornada, ele encontrava no caminho esses doentes da alma, que traziam no corpo a marca do seu pretérito espiritual. E ele os curava, dizendo: vai e não peques mais. Ensinando a todo instante como construir esse reino em nossa intimidade. Toda a mensagem de Jesus é a mensagem imortal. Toda a mensagem de Jesus só faz sentido pensando em imortalidade e em vida futura, porque ele não promete para agora, nesse planeta ainda conturbado, perturbado pelo materialismo e pela indiferença, onde o orgulho e o egoísmo vicejam nos corações que só buscam para si mesmos. Ele não promete que aqui seria o locus, o lugar
de paz, de tranquilidade, de serenidade, que a terra ainda não seria o oásis bendito, mas ele promete que nós encontraríamos esse reino no futuro. Esse reino que nós precisamos começar hoje, se já não começamos, a talhá-lo em nossa intimidade. A cada dia, a cada hora, a cada instante, a cada momento. E ele vem nos trazer, então, nessa assertiva, que é aí que nós temos que depositar a nossa esperança, a nossa confiança na vida futura. Se na vida, e nós encontramos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, nós vamos ver tanto sofrimento, tantas angústias, tantos padecimentos, porque na Terra tudo é transitório. Tudo que nós possuímos não é apenas uma posse temporária. Nada é nosso. Este corpo não nos pertence, é um empréstimo. É uma roupa temporária que vai ficar. As nossas posses não nos pertencem. Somos usufrutuários de tudo quanto possamos ter, não é nosso. E por isso, vemos as riquezas mudarem de mãos a todo instante. O que então nós podemos ter de definitivo? A posse que nós pensamos ter sobre as pessoas também não existe, é uma ilusão. Ninguém nos pertence. Cada um é dono de si mesmo. E nós só podemos conquistar a nós mesmos. Todos aqueles que convivem conosco estão conosco. E nós precisamos aprender na convivência a amar, a perdoar. Mas não nos pertencem também. A posse das pessoas também é um erro do engano, do egoísmo, do engano, do orgulho. Então, nós só podemos ter posse sobre nós mesmos. Isso se nós vencemos as nossas paixões. Se nós vencemos os prazeres que nos arrastam como um imã poderoso que nos atrai. Se nós vencermos, em suma, o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então, construir o reino de Deus em nossa intimidade é um trabalho árduo, contínuo, que vamos conseguir sim, mas que precisamos dar a ele a devida atenção. Sem o qual não vamos construir esse reino. Se nós estamos no mundo e damos tanta atenção às coisas perecíveis, damos atenção à nossa profissão, e devemos dar. Damos atenção à nossa família, devemos dar. Mas damos atenção, muitas vezes, às conquistas materiais, ao ter, ao usufruir, aos prazeres que a riqueza proporciona, ao ócio. Sonhamos com os dias de férias, de tranquilidade. Para construir esse reino, nós temos então que começar agora essa implementação. Essa implementação que envolve 3 fatores. Envolve a nossa relação conosco mesmo. Envolve a nossa relação com o próximo. E envolve a nossa relação com Deus. Nós precisamos nos amar. Se nós não aprendemos a nos amar, como seres imortais que somos, nós não vamos conseguir amar ao próximo. Muito menos vamos conseguir amar a Deus. Todo o desamor, todos os conflitos, todas as dificuldades de relacionamento que nós temos é porque nós não nos amamos. E quando não nos amamos, como vamos amar o outro? Então nós ainda ficamos naquele amor exigente, naquele amor que só quer receber, mas que não pensa em dar. Agimos assim conosco mesmo, agimos assim com o próximo, agimos assim, consequentemente, para com Deus. É por isso que nessa relação nós vamos ver nesses ensinos Jesus nos ensinando que cada vez que nós atendêssemos à necessidade do nosso próximo,
estaríamos atendendo ao próprio Jesus. Estaríamos atendendo a Deus. Porque essas três questões nos envolvem integralmente. Nós estamos sempre pondo para fora o que temos em nossa intimidade. Estamos sempre nos ligando ao Criador com aquilo que somos. Então, muitas vezes nós preferimos abandonar essa tarefa por ser árdua, por exigir o tempo para dar resultados. Não é fácil vencer o orgulho, não é fácil superar o egoísmo, porque nós estamos muito envolvidos com essas questões ainda que há muito tempo não fizemos os esforços por vencer. Então, nós precisaremos pensar em como resolver essas questões, né? Como implementar em minha intimidade um homem novo? Sim, Jesus também veio nos ensinar quando ele nos trouxe essa proposta do amor. E sintetizou todos esses ensinos em amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então ele nos coloca para que a gente use essa balança de ourives exata, precisa, de só fazermos ao outro o que nós queremos que o outro nos faça na mesma circunstância. Como seria bom, como seria prazeroso vivermos ante a fraternidade. Como seria bom podermos nos olhar como irmãos, independente das nossas crenças, independente do nosso pensamento político, ideológico. Como seria bom ver no outro alguém digno de ser amado. Como seria bom olhar para a própria intimidade e ver-se um espelho de Deus e ver que fomos feitos à imagem do Criador, obviamente espiritual, e que nós somos, sim, conforme Jesus nos ensinou, deuses. Somos deuses com D minúsculo, mas somos deuses. Porque estamos aptos a essa perfeição relativa. Estamos aptos a vencer a influência da matéria, característica principal da terceira ordem, da qual ainda estamos inseridos. Como seria bom que nós nos decidíssemos por essa caminhada, por essa jornada. Porque nós vamos encontrar na literatura espírita, né, essa frase muito interessante de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira, com energia e constância. Então, todos podemos ser felizes. Todos podemos alcançar esse reino de Deus, este reino dos céus. Mas esse reino de Deus, esse reino dos céus, vai contra tudo o que nós pensamos que fosse até então. Muito embora Jesus já tivesse nos ensinado, e o Espiritismo vem dar vida aos ensinos de Jesus, vem relembrá-los e vem fortalecer em nós essa fé racional. Nós olvidamos dessa luta que, neste momento, não é prazerosa. Parece uma luta contra a correnteza, porque ninguém dá valor. É uma luta que não é reconhecida, é uma luta que não tem aplausos, é uma luta que não vamos ter nenhum benefício material, financeiro. É uma luta íntima por buscar a felicidade em nossa intimidade. Então, nós vamos encontrar na questão 1019 do Livro dos Espíritos, a última questão. Poderá algum dia implantar-se na Terra o reinado do bem? Será que poderá algum dia implantar-se na Terra o reinado do bem? E a resposta: o bem reinará na Terra quando? Quando? Quando entre os espíritos que havia habitar, os bons predominem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça. Ora, que coisa! Nós queremos ser amados, nós queremos um planeta maravilhoso, nós queremos um planeta que não tivesse violência, que nós não precisássemos nos preocupar em sermos lesados emocionalmente, de sermos abandonados.
deixados à margem, de não nos tornarmos invisíveis. Um planeta onde tivesse justiça social, onde nós pudéssemos encontrar, como diz também o Livro dos Espíritos, que para ser feliz na Terra, nós precisamos, no campo do material, a posse do necessário. E no campo moral e espiritual, a consciência tranquila. Como nós gostaríamos de poder ter o necessário, mas muitos não temos. Como nós gostaríamos de ter a consciência tranquila e repousar com serenidade, porque as leis humanas, as leis de Deus, foram cumpridas. Mas muitas vezes nós não o fazemos. Nós gostaríamos de merecer, por um prêmio qualquer, viver entre pessoas maravilhosas, num mundo maravilhoso, onde nós não precisarmos trancar a porta, ter grades, onde nós não precisássemos ver miséria nem miseráveis, onde nós não precisássemos sentir dor, que o sofrimento passasse longe desse planeta. Mas, por enquanto, é aqui a nossa casa. É aqui o lugar que nós merecemos viver. Porque como eu vou aprender a amar se só conviver com os bons? Com aqueles que não me dão trabalho? Como eu vou aprender a perdoar se ninguém me faz mal? Como eu vou aprender a ser justo se não há injustiça para transformar em mim a minha postura diante do mundo? Então, todas as questões partem de dentro para fora. Toda mudança nasce na intimidade de cada um de nós. Eu não tenho o poder de mudar o outro. Eu só tenho o poder de mudar a mim mesmo. Mas eu preciso, como diz Leon Denis, querer esse ideal, querer essa mudança e querer mais do que eu quero ganhar dinheiro, querer mais do que eu quero uma posição social, querer mais do que eu quero status, querer mais do que eu quero as coisas que perecem, as coisas ilusórias. Então, é preciso que a gente pense que é hora, o tempo urge, é hora de eu pensar em construir na intimidade esse homem novo que faz em primeiro plano, que realiza em primeiro plano. E é isso que nós estamos precisando realizar em nossa intimidade. Se o reino de Deus não tem aparências exteriores, se não virá daqui ou de lá, mas se o reino de Deus está na minha intimidade, é só na minha intimidade que eu vou poder construir esse reino. Nesse chamado reino do coração, onde muito de nós deixa sem qualquer cuidado, cheio de ervas daninhas, de mato, e não plantamos a semente bendita e libertadora do amor em nossa intimidade. Essa semente precisa ser cultivada com afinco, cuidada com amor, com zelo, todos os dias. E é preciso então que a gente pense que esse reino nós vamos encontrá-lo logo mais, se fizermos esses esforços ainda hoje. Então, o que Jesus quer nos dizer, o que ele nos mostrou, é que nesses dias de dores angustiosas, sim, é difícil. É difícil o isolamento social. É difícil não podermos abraçar, muitas vezes, o amigo, a amiga, muitas vezes o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, com medo de poder levar a enfermidade. Mas nós devemos manter-nos serenos, confiantes, sabendo que o amor é uma planta que se aguarda, se cultivada não morre, mesmo ante os dias sem chuva e com todas as dificuldades e intempéries. Então, nós queríamos dizer que, na minha relação comigo mesmo, eu preciso, para desenvolver esse reino em minha intimidade, conhecer-me. E é por isso
que Santo Agostinho, respondendo a pergunta tão inteligente do nosso codificador Allan Kardec, vai responder que é preciso que se conheça a si mesmo. Enquanto nós não olharmos para a nossa intimidade, não aprendemos a ver a trave que ainda está no nosso olho e deixarmos que o nosso irmão veja o cisco que está no olho dele, enquanto nós não fizermos esses esforços por trabalhar a nossa intimidade, não há como. Porque se o mato cresce em qualquer lugar, a planta perfumada precisa de cuidados. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos. E o primeiro passo é o autoconhecimento. Eu sou orgulhoso? Quanto orgulhoso eu sou? Qual o meu nível de vaidade, de indiferença? Como está o meu egoísmo? O meu orgulho? Como estou agindo com as outras pessoas? Se eu não conhecer-me para perceber o que eu tenho que mudar em mim, a vida passa. Mas nós continuamos os mesmos, sem que esse reino floresça em nossa intimidade. Então, é preciso pensar realmente o que nós queremos fazer. Se queremos adentrar a esse reino, é olhando para a nossa própria intimidade. Teremos coragem de se conhecer. Vamos nos conhecer, vamos olhar para dentro, vamos assumir as nossas imperfeições para superar. Não é se conhecer para começar a chorar diante do espelho, para olhar com tristeza, porque agora eu percebo o que eu ainda sou. Não. É se conhecer para projetar onde eu quero chegar e fazer os esforços para alcançar esse lugar que eu pretendo alcançar. Então, quando eu passo a me conhecer, me enxergar, que eu não sou tão bom como eu achava, que eu sou, às vezes, uma pessoa difícil, que eu tenho limitações intelectuais, que eu tenho limitações no amar, que eu ainda tenho inveja, ciúme, vaidade, eu começo a trabalhar a mim mesmo. E assim, trabalhando a mim mesmo, é a grandeza de eu perceber que eu, possuindo ainda essas vicissitudes, eu não posso exigir do outro que ele não as tenha. E que eu também não tenho como extirpar, tirar do outro essas coisas. Porque é uma competência pessoal e intransferível. Jesus não veio arrancar de nós as nossas imperfeições. Não veio nos dar inteligência. Não veio trazer amor. Não. Ele veio mostrar o caminho que se faz para alcançar a inteligência, a consciência e o amor. Então, ora, o Mestre Jesus deu-nos os caminhos, mostrou-nos os passos. E é por isso que a doutrina espírita vai focar-se na caridade. Não é fora da igreja que não há salvação, mas é fora da caridade. E a caridade entendida por Jesus é essa benevolência. Ser benevolente é ser bom com todos, é desejar o bem de todos, é não ter rejeitados. A benevolência me convida a querer o bem de todos, do bom e do mal, do que tem mais cultura e do que tem menos cultura, do manso e do bravio. Então a benevolência nos convida a parar de julgar, condenar, e nos convida a olhar com os olhos da alma. Que assim como cada um de nós tem vícios, obviamente nesse mundo nós vamos encontrar vicissitudes nos demais. É aí, isso possibilita esse maior entendimento do outro, essa maior compreensão do outro. E assim, quando a gente começa aos pouquinhos se amar,
se querer bem, nós levantamos mais felizes. Levantamos para uma nova jornada que vai nos possibilitar um pouquinho mais. Que vai fazer com que a gente enfrente as intempéries com outros olhos. Que a gente veja em tudo a justiça divina operando. E nós possamos ver, mesmo no distanciamento, apenas momentos difíceis que passarão. E se aquele que nós amamos deixa a vida física, é apenas um até logo. Então nós vamos entendendo que é possível ser feliz relativamente, que é possível amar, já de alguma forma. O amor que cuida, que quer bem, que ampara, que atende, que auxilia. Então nós vamos precisar nos conhecer para fazer esse primeiro trabalho de superação, que vai nos trazer, com certeza, esse reino dos céus mais próximo a cada um de nós. Então, se nós queremos morar numa terra melhor, é preciso que a gente se melhore. Não há outra coisa, não há outra forma. E aí, nós vemos na questão 165 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntando com tanta inteligência, né? O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação espiritual pós-morte? E a resposta: influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação de espírito imortal. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência. Então, ora, construir o reino de Deus é conseguir essa consciência pura. A consciência tranquila que só se adquire respeitando, atendendo, cumprindo as leis de Deus. Mas é preciso a prática do bem. E é por isso que eu vinha falando que é fora da caridade que não há salvação. Então, a benevolência para com todos. A indulgência para as imperfeições alheias. Nós somos imperfeitos, mas precisamos ser indulgentes com a imperfeição do outro. E quando essa imperfeição vai atingir a nós e vai nos trazer dor, angústia, decepção, sofrimento, é a hora do perdão. Perdoar. Perdoar significa não guardar mágoa, ressentimento. É libertar-se dessa energia deletéria. É dar ao outro ser como ele ainda é. Ele não consegue ser diferente ainda. E quanto a isso, eu não posso fazer muita coisa. Mas eu posso perdoar. E perdoar não significa que eu tenha que conviver com ele, que eu tenha que trazer à mesa para desfrutar comigo. Não. Às vezes isso não é possível. Mas quando eu não permito que o ódio tome conta da minha vida, quando eu não permito que o ódio me leve a processo de vingança, de pagar na mesma moeda, de dar o mal a quem me fez mal, eu estou exercendo o perdão. E aí, ao invés de puni-lo, eu compreendo. Ele fez o que ele conseguiu fazer, ainda na medida das forças que ele possuía. Mas eu posso, embora o sofrimento e as consequências, não querer mal para ele. Eu posso colocar o nome dele para as minhas orações diárias, rogando a Deus que o ampare, que o auxilia, porque eu tenho que pensar que é melhor ser vítima do que algoz. É melhor ser vítima. Então, a benevolência, a indulgência, o perdão vai resolver as questões da minha relação com o próximo e comigo mesmo. Porque eu também vou ter que me perdoar, me dando outra oportunidade. Eu também vou ter que ser benevolente
porque eu vou exigir, mas não vou querer me punir, não vou querer entrar num processo depressivo, num processo de abandono da vida, mas vou permitir-me lutar, continuar lutando sempre. Então, ora, é preciso que a gente pense, né, que nós precisamos dessas transformações. Porque se nós aprendemos com o Espiritismo que após a vida material, a vida continua, se eu vou continuar sendo como eu sou, como eu poderia esperar um reino bendito depois da morte se eu não estou construindo este reino aqui em vida? Não há como. E Kardec se preocupou com essa questão e também perguntou em um livro dos Espíritos, não é? Por que deixando a terra não deixam aí os espíritos todas as suas más paixões? Uma vez que eles reconhecem os inconvenientes? Olha só. Por que a gente, quando deixa a vida física, o morrer, o desencarnar, a gente não deixa as paixões? Seria bom, seria mais fácil. E os espíritos respondem: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam perde esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe parece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, se a gente não faz esse esforço aqui, se a gente não constrói esse reino aqui, não esperamos que ele cairá do céu ao despirmos do nosso corpo físico. Nós vamos continuar sendo quem somos. Talvez aí caia a ficha e nós passamos a pensar no que devemos fazer, no que temos que fazer. Então, é preciso realmente que a gente pense nisso com muita cautela, com muito cuidado, com muita atenção, para que a gente possa aproveitar a essência dessa oportunidade reencarnatória para fazer o bem, para amar, para perdoar, não é? E aí eu termino nossa reflexão com uma frase de Emmanuel, no livro O Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva. E ele nos fala: és um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. O corpo é a ferramenta bendita que foi nos oferecido pelo Pai, para servir de ferramenta para o homem novo. O homem que nos aguarda a nossa decisão de melhorar, de agir, de ser, dando menos prioridade ao ter e dar mais prioridade ao ser. Então, é esse reino dos céus que Jesus nos mostrou o caminho. Um reino que cada um de nós podemos construir. Um reino que ninguém está impedido de viver. Porque é o reino do ser. É o reino que, quando nós conquistamos, ninguém nos tira. E é nele que nós passaremos, então, a desfrutar de relativa felicidade e que vai se ampliando sempre mais até chegar a essa felicidade maior que Jesus nos prometeu, mas nos falando, porém, que ainda não é deste mundo. Que nós possamos implementar em nossa vida esse homem novo, esse céu dentro da nossa intimidade, esse reino bendito que fará viver em plenitude a lei do nosso Pai de amor, justo e bom. Então, eram essas reflexões que nós gostaríamos de fazer nessa noite, para que todos nós pudéssemos, então, nos encorajar a iniciar ou a continuar essa conquista do reino de Deus, do reino dos céus em nós. Queremos agradecer a presença de todos, a paciência, e que essas reflexões possam servir a todos nós. Obrigada, Marcelo. Em nome da Sociedade Espírita Allan Kardec, te agradecemos pela sua presença conosco e agradecemos também a presença de todos que estiveram aqui nesse ambiente virtual, curtindo, comentando, compartilhando a mensagem do bem na internet.
Gratidão a todos. Marcelo, muito obrigada. E para encerrar, boa noite, que Jesus seja conosco. Tchau, gente. Até sábado que vem.